Muitos conhecem a história de Jonas, o profeta que fugiu de Deus e foi engolido por um peixe. Agora, os detalhes dessa história, muitas pessoas talvez não leram a história completa. O livro de Jonas está lá no Antigo Testamento. Ele possui apenas 4 capítulos. É um livro que ocupa apenas 2 folhas da Bíblia e é uma história muito interessante. Nos ensina muitas coisas e eu gostaria de ler ela para você hoje. Preste bem atenção para você saber quantos detalhes ricos tem nessa história. E começa assim a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." E cada um dizia ao seu companheiro: "Vinde, lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio." Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és?" Ele lhes respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Então os homens ficaram com muito medo e disseram: "Que é isso que fizeste?" Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: "Que te faremos para que o mar se acalme?" Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: "Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa." Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: "Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor." Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa parte que eu li é apenas o capítulo 1
do livro de Jonas. Nessa parte podemos ver como foi a atitude de Jonas e a atitude de Deus. Deus chamou Jonas para pregar. Ele disse: Jonas, vai até Nínive e prega contra aquela cidade. Nínive estava pecando contra o Senhor e Deus estava muito irado contra Nínive, mas ele não queria destruir Nínive antes de avisá-la, antes de falar para ela se arrepender do pecado. E ele chamou Jonas. E Jonas simplesmente fugiu. Ao invés de ir para Nínive, fugiu para Tarsis. Mas quando Deus chama alguém para fazer algo para ele, é melhor obedecer, né? Porque olha só as consequências da desobediência de Jonas. Jonas entrou neste navio e achou que ia ter uma viagem tranquila. Desceu ao porão do navio e dormiu tranquilamente. Mas de repente o que acontece? Uma grande tempestade se levanta, porque Deus é o dono de todas as coisas. Não tem como fugir de Deus. Tem um salmo que diz assim: se eu subir ao céu, tu lá estás. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. As trevas e a luz para o Senhor é nada, porque para Deus não existe nenhum esconderijo aonde você possa fugir. E assim foi com Jonas. E agora eu vou ler para vocês o capítulo 2 de Jonas, que diz assim: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Neste capítulo 2, olha só o que aconteceu com Jonas, a atitude que ele teve dentro da barriga daquele peixe. Imagina você o escuro que estava lá. Ele devia estar com os olhos abertos, mas não enxergava nada, porque ele estava dentro do ventre de um peixe nas profundezas do mar. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Não tinha mais para onde correr. Era só esperar mesmo a morte. Mas daí ele se lembrou da misericórdia de Deus. Ele se lembrou que Deus é um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que poderia tirar ele dali. Então ele orou e o Senhor ouviu a sua oração e deu ordem ao peixe que vomitou Jonas na terra. Agora vou ler para vocês o capítulo 3, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive
e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e tirou o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Nesse capítulo 3, olha só o que aconteceu. Quando Jonas começou a dizer que daqui a 40 dias Deus iria destruir a cidade, todas as pessoas creram no que Deus estava falando e começaram a levantar um jejum. Cada um deles, até o rei, decretou o jejum, que nem os animais podiam nem beber água, que todos se arrependessem dos seus pecados. Olha só, Deus está nos ensinando aqui que quando a gente peca, quando a gente erra, basta nos arrependermos de coração, de alma. E olha só o que aconteceu com esta cidade. Agora eu vou ler o último capítulo de Jonas. Como eu disse no princípio, 2 páginas da Bíblia. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim morrer é melhor que viver.
Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? E aqui termina o livro de Jonas. Maravilhosa demais essa história. Todas as vezes que eu a leio, eu fico imaginando Deus falando com Jonas. Nesse capítulo 4, conta que Jonas ficou muito nervoso e furioso porque Deus mudou de ideia e não destruiu Nínive. Ele sentou num lugar lá em cima para ficar assistindo o que ia acontecer. E Deus, com toda a sabedoria que ele tem, fez crescer uma planta para fazer uma sombra em Jonas. Ele estava sentado ali e de repente começou a crescer aquela planta e fez uma sombra para ele. Ele gostou muito daquela planta e dormiu. No outro dia, Deus enviou uma lagarta para comer aquela planta e a planta simplesmente secou. E lá estava Jonas de novo, furioso com aquela situação, desejando pela segunda vez até a morte. Mas Deus, na sua sabedoria, disse a Jonas: você teve compaixão de uma planta que nem foi você que fez crescer, que num dia nasceu e no outro morreu. E eu, Deus, não terei compaixão de uma cidade inteira com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, ou seja, que não sabem o que estão fazendo, e também de muito gado e muitos animais? Fica para nós essa reflexão. São vários pontos nessa história para a gente refletir. Que Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.